caro Padre André, irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa é muito conhecida, talvez como Santa Teresinha, mas Santa Teresa é uma das santas mais importantes da história da Igreja. O mês de outubro, eu tenho certeza que é um mês muito agraciado, é um mês muito abençoado. O mês de outubro é um mês lindo, um mês de grandes santos. Nós começamos o mês de outubro com Santa Teresinha, depois nós temos São Francisco de Assis no dia 4, depois, aqueles que são brasileiros, no dia 12 de outubro temos Nossa Senhora Aparecida, no dia 13 de outubro, a última aparição de Nossa Senhora em Portugal para os pastorinhos. Depois, no dia 15, nós temos Santa Teresa d'Ávila. Daqui a exatamente uma semana, no dia 22 de outubro, temos São João Paulo II. E no dia 28 temos São Judas e São Simão, especialmente São Judas Tadeu, o santo conhecido como santo das causas impossíveis. O mês de outubro é um mês muito rico. Quando nós falamos, por exemplo, em Santa Teresinha ela foi carmelita, foi de uma das ordens que gerou mais santos para a história da Igreja. E ela recebeu o nome de Teresinha, escolhido pelos seus pais, principalmente devido a Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa, seguramente, ela foi um marco na vida da Igreja. A Igreja sempre teve dois tipos de ordens religiosas: a ordem ou o grupo ou as irmãs, os frades contemplativos, e aqueles que são apostólicos. Aqueles que são apostólicos como eu, como o Padre André, aqueles que estão na missão, aqueles que trabalham diretamente com o mundo. E nós também temos os contemplativos. Aqui em Macau nós temos a graça de conhecer as irmãs da Penha, as irmãs trapistas. Em muitos lugares, até algumas décadas, alguns anos atrás em Macau, nós tínhamos as irmãs carmelitas. No século XVI, aproximadamente no ano 1500, e se alguém quiser ser mais exato, quando Teresa nasceu em 1515, o Carmelo não estava vivendo a sua finalidade. Muitas pessoas eram religiosas, buscavam a vida contemplativa, mas viviam mesmo dentro da vida contemplativa a vida mundana. De repente, uma jovem, filha de pais ricos, uma jovem que começou a se interessar pela vida dos santos, e ela começou a ouvir a vida dos santos, começou a ter conhecimento da vida dos santos. Quando ela tinha 7 anos de idade, ela falou para o irmão que ela gostava mais, um irmão 2 anos mais velho, o irmão Rodrigo. Ela disse assim: vamos ser santos agora. E a maneira que nós temos para ser santo, ou sermos santos, é nos tornando mártires. Então ela convidou o irmão para irem para uma cidade vizinha, onde os muçulmanos, onde os mouros estavam localizados. E ela dizia: vamos dizer que nós somos católicos, vamos mostrar a Bíblia para eles, e aí nós vamos para o céu, nós seremos mártires. Um dos tios viu, e depois ela voltou para casa, e aquele que era o desejo de ser santa continuou no coração dela, mas durante a adolescência foi se esfriando, foi tomando outros caminhos. Era uma jovem muito bonita. Com medo dela se perder, quando ela tinha mais ou menos 16 anos, o pai colocou-a no convento. Não era nem tanto a vontade dela, mas aos poucos ela começou a desejar cada vez mais ser uma mulher de Deus, porém ficou enferma, voltou para casa. E no convento, no começo, ela viveu uma vida muito secular. Gostava de receber visitas, gostava de ler livros de romance de cavalaria. Um dia, quando ela rezava, ela olhou para o crucifixo e ela viu como que Jesus sofreu. Quando ela olhou para o crucifixo, ela viu todo aquele sangue de Jesus derramado, tudo aquilo que Jesus passou, e ela perguntou: Senhor, quem fez isto a ti? E Deus respondeu: você, Teresa. Foi como se fosse um choque. Aquilo causou um desejo muito grande de transformação de vida, como nos diz hoje no Evangelho,
que nós não devemos ter medo daqueles que matam o nosso corpo e de repente podem fazer apenas isso. Teresa desejou se converter, mas ela encontrou uma grande dificuldade porque ela não tinha um guia, ela não tinha um diretor espiritual, ela não tinha uma pessoa para ajudá-la. Então ela começou a escrever. Hoje no mundo todo, em muitos lugares do mundo, também é conhecido como o Dia dos Professores. Quando nós olhamos para a imagem de Santa Teresa, dois símbolos são muito fortes. Nós vemos uma pena e nós vemos um livro. Santa Teresa é a protetora dos professores, ela escreveu muito. Como ela não tinha um diretor espiritual, não tinha uma pessoa para orientá-la, ela começou a escrever, escreveu um livro belíssimo, o Livro da Vida. O Livro da Vida ficou conhecido como um dos maiores caminhos que uma pessoa pode escrever sobre o seu trajeto pessoal à santidade. Não tinha ninguém para orientá-la, ela começou a escrever, a escrever, a escrever, a escrever. Depois de uma das suas visões, ela teve a graça de ver a alma humana. Imagina, a alma é imaterial, mas ela teve a graça de ver a alma. E vendo a alma, ela chegou à conclusão que a alma ela pode ser dividida, ou o processo da alma até chegar em Deus pode ser dividido em sete etapas diferentes. Então ela escreveu um livro chamado As Moradas, Castelo Interior, um dos livros mais lindos. Santa Teresa d'Ávila, ela foi tão tocada pelo amor de Deus que ela conseguiu fazer uma experiência de Deus, e mesmo estando no convento, a exemplo daquilo que aconteceu com Santa Teresinha, o testemunho dela transformou a vida das pessoas que moravam com ela. Queridos irmãos e irmãs, o que a igreja tem de mais lindo são os santos. Muitas pessoas, quando falam da igreja, pensam assim, mas as cruzadas, a Inquisição, o problema que problemas no Vaticano, problemas em muitos lugares diferentes. Mas a razão da igreja, a beleza da igreja, é a santidade. E quando nós vemos esses exemplos de santos, parece algo tão distante. Algumas pessoas vão dizer assim, tá bom, mas Santa Teresa lá naquela época, talvez não seja para mim. Onde nós moramos aqui em Macau, anos atrás, nós tivemos a graça de ter uma cidade pequena como a nossa, menos de 1 milhão de habitantes, santos já pisaram aqui. Uma vez conversando com o padre André, ele dizia que um santo polonês esteve aqui. Olhando para um passado um pouco mais recente, nós temos a história de Madre Teresa de Calcutá, que já esteve no nosso meio, veio entre nós. Mas mesmo se nenhum santo conhecido estivesse no nosso meio, Deus ele deseja dizer a cada um de nós, o coração humano ele vai ser feliz, nós vamos ter paz, nós vamos encontrar a alegria que nós tanto procuramos quando o nosso coração estiver em Deus, quando o nosso coração encontrar a razão pela qual ele foi criado. Algo muito comum na vida dos santos é a simplicidade. Os santos eles não eram miseráveis, os santos eles eram simples. Os santos eram pessoas que tinham Deus como a força, como o alicerce da vida deles. E é algo muito natural, uma pessoa que ela encontra Deus, ela transborda a alegria e a presença de Deus aos outros. Vamos pedir esta graça no dia de hoje, que conhecendo a vida de Santa Teresa, que nós também possamos fazer uma profunda experiência com Deus. Santa Teresa, que ela foi avançando nas moradas, na intimidade com Deus, à medida que ela rezava e amava o próximo. Que Deus também nos ajude a crescermos na nossa piedade, crescemos no nosso amor, crescemos na nossa devoção para com Deus. Peçamos a intercessão de Santa Teresa, que ela nos ajude a nos convertermos cada vez mais, a olharmos para Deus cada vez mais com amor, com carinho e com confiança que Ele cuida de nós.